Toda e qualquer empresa que fatura menos do que R$ 1 milhão deveria se concentrar exclusivamente em vendas. Marketing e vendas. E essas duas composições, elas vão trabalhar sempre juntas. Por quê? Pode acontecer de você ter um bom processo de vendas. E aí a tua taxa de conversão, ou seja, as pessoas que você vende pra caramba. Ou seja, a tua taxa de conversão é muito alta. A cada 10 pessoas que você atende, você fecha 8, você fecha 9, 80, 90% sai venda. Se isso acontece contigo, você tem um problema gravíssimo, que não é na venda, é na geração dessa demanda para venda. O teu problema vai ser marketing. Então, as duas coisas sempre vão trabalhar juntas. As empresas que têm agências de marketing sempre vão colocar a culpa no teu processo de vendas e o teu processo de vendas sempre vai colocar a culpa na tua agência de marketing. E a grande verdade é que os dois estão indo de mal a pior. Eu vou te explicar o detalhe por isso. Eu já tive agência, tenho clientes, eu entendo o processo comercial como um todo, mas você vai me dar toda a razão. Sabe por quê? Venda, na verdade, é isso aqui, ó. É você tirar a venda do olho do seu cliente e mostrar que o seu produto é o melhor para ele. Se ele não entender essa parada, você não está fazendo venda ainda, beleza? Então venda é você tirar a venda do olho do seu cliente e mostrar que o seu produto é o melhor para ele. Portanto, a gente parte de uma premissa, que dentro de uma relação de vendas e cliente, vendedor e cliente, quem tem uma posição superior é sempre o vendedor. O vendedor está acima e o cliente está abaixo, e não o oposto, tá? Isso porque, se eu coloco o vendedor abaixo do meu cliente, porque o cliente tem o poder de decisão de compra, né? Ele que decide se ele vai comprar ou não, eu tô me colocando muito aqui embaixo, eu posso entrar num estado de pedância. Compra de mim, pelo amor de Deus. Muitos vendedores não vendem bem porque eles não têm autoestima. Inclusive, essa seria uma boa dica para você contratar pessoas para o seu time comercial. Analisa, repara, essa pessoa que você está contratando, que faz parte do seu time comercial, tem autoestima alta ou tem autoestima baixa? Vendas têm um potencial direto com autoestima. Porque uma pessoa que tem autoestima baixa, quando for oferecer um produto ou um serviço, vai ficar falando assim, ó. Ai, mas será que eu não vou estar incomodando? Ah, mas será que essa pessoa não vai achar ruim se eu mandar mensagem para ela aqui agora? Mas eu já mandei outras 2 mensagens e ela não me respondeu. E aí, quando a pessoa tem autoestima baixa, ela fica se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar. E quem tem autoestima alta, vai para cima, acelera e quer vender, quer fazer o negócio acontecer. Então, fica ligado no seu time, faz um reflexo, faz uma análise do seu time aí. Se você pudesse mandar todo mundo embora hoje, principalmente do seu time comercial, você recontrataria todo mundo hoje? Putz. Se a resposta é não, então você já sabe o que tem que fazer. Você tem 2 opções apenas. Ou você vai treinar essas pessoas para que elas fiquem boas, e isso é possível. Vendas é uma habilidade, não é um dom. A pessoa não nasce sabendo, é desenvolvível. Inclusive, a minha gerente comercial hoje é uma pessoa que está comigo há 10 anos. E ela tinha uma vergonha absurda. O perfil comportamental dela analítico. É mais introspectivo, gosta de número, gosta de planilha. Não gosta de falar. Sofreu uma repreensão muito grande quando era jovem, engravidou muito cedo, então foi abafada dentro de casa. Mas depois de muito treino, muita oração, eu coloco Deus dentro da minha empresa, para tudo que eu faço, na verdade. Inclusive, Deus lhe abençoe, se você crê, diz amém. Ela desenvolveu e aprendeu, só que demorou muito tempo. Hoje, por exemplo, eu não farei mais isso. Pelo nível de experiência que eu tenho, né? Pelo nível de sabedoria, pelo entendimento que eu tenho sobre pessoas, pelo quanto eu pago. Então eu quero pessoas mais prontas, eu não quero pessoas tão iniciantes. Eu até tenho um programa de júnior, eu falei disso num vídeo sobre contratação. Não vou falar sobre isso agora, mas se tu tem uma dor de contratação, eu sei como resolver essa parada. É só tu pensar na tua empresa como um time de futebol, onde tu tem que ter os titulares, tu tem que ter os reservas e tu tem que ter também o time de base, tu tem que estar formando mão de obra. Inclusive foi isso que a NVIDIA, a empresa mais valiosa do mundo, fez, formou time de base. Hoje você vai contratar pessoas para desenvolver inteligência artificial, só contrata se for em CUDA, que é a linguagem de programação da NVIDIA. E a NVIDIA implantou isso em 2012. Jogada genial. Eu fiz um vídeo sobre isso também, tá lá no meu Instagram, é só você procurar, além dos vídeos polêmicos, tá? Porque Vinícius Soares também é conteúdo, né? Não é só polêmica, não é só falando de quem é rico, quem é pobre, pelo contrário, aquilo é uma estratégia de marketing. Olha a coisa interessante, analisa comigo aqui, ó. Todas as vendas, elas acontecem assim, ó. Todas as vendas acontecem assim, tá? Todas as vendas acontecem assim. É um funil. Por quê? A gente quer vender e a venda tá aqui embaixo, beleza? A venda tá aqui embaixo. Quando você faz marketing direto, oferecendo o seu produto ou o seu serviço,
O seu marketing, ele chega direto para essa pessoa que está aqui. E aí essa pessoa impactada pelo seu marketing vai lá para o seu WhatsApp, por exemplo. E aí ela começa a conversar com você, e você começa a conversar com essa pessoa, e ela não te responde. E muitas vezes quando ela te responde, ela fala assim, não me lembro que eu me cadastrei nesse negócio. É porque ela esqueceu. Ela esqueceu. Ou seja, sua empresa ela tem baixa relevância para a pessoa. O anúncio foi bom, mas a empresa teve baixa relevância. O que significa isso? Você está cortando todas as outras etapas do funil, está indo direto para o fundo do funil e naturalmente vai ser mais difícil você vender aqui. A melhor venda que existe na minha cabeça não é aquela que eu quero te vender, é aquela que você quer me comprar. E para isso eu preciso passar por uma jornada de compra e não oferecendo logo direto. O que eu percebi? Todas as vendas são 3 Is que são fundamentais. Você precisa ser interessado, interessante, para depois ser interesseiro. Todas as vezes que a gente sente que alguém está sendo interesseiro, a gente cria um bloqueio. Quem explicou sobre isso foi Freud. Freud fala sobre senso crítico. Senso crítico é um espaço na nossa cabeça que a gente percebe que quando alguém tenta tirar vantagem da gente, a gente tenta se afastar da pessoa. Exemplo prático. Se uma pessoa vai numa loja, por exemplo, uma loja de roupa, ela entra na loja de roupa, o vendedor se aproxima dela e pergunta, posso te ajudar? Geralmente essa é a primeira pergunta do vendedor de loja. Posso te ajudar? A pessoa já responde o quê? Não, tô só dando uma olhadinha. Para pensar. Esse vendedor, ele foi interessado? Não. Foi interessante? Não. Ele foi o quê? Interesseiro. E por ter sido interesseiro, posso te ajudar? A pessoa, o cliente, respondeu o quê? Não, tô só dando uma olhadinha. Toda vez que você é interesseiro, logo de cara, essa vida vai ser mais difícil. Agora, quando você for interessado e interessante, você cria envolvimento, você cria conexão. Quando você cria conexão, você vende mais fácil. Deu para entender isso aqui, ó? Faz assim comigo, ó. Isso aqui é o cheirinho do dinheiro, ó. Sente o cheirinho do dinheiro. É isso. Para eu conseguir fazer isso, ser interessado, interessante, depois interesseiro, eu vou precisar criar uma jornada. E essa jornada funciona da seguinte forma, olha só. Analisa comigo aqui, ó. Essa jornada vai começar aqui, ó. Ó. A jornada vai começar bem aqui, ó. Descobrimento. Descobrimento. Essa ideia de descobrimento aqui é uma ideia em que as pessoas compram de quem elas confiam. Beleza? Ponto. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está comprando, mas ela está confiando tanto na outra pessoa que ela se joga, ela se entrega. Eu odiava esse negócio de consórcio. Não gostava desse negócio de consórcio. Até que eu conheci uma pessoa que fez uma mentoria comigo. Comecei a confiar bastante nessa pessoa. E aí, por ter confiado nela, eu acabei comprando consórcio. Comprei 8 cartas de consórcio. Eu confiei demais, né? É demais, né? Confiei demais. Comprei 8 cartas de consórcio. O que aconteceu comigo? No mês seguinte, eu fui contemplado em 7. No segundo mês, eu fui contemplado na 8ª que faltava. Não foi sorte. Não foi aporte de dinheiro. Foi uma estratégia que foi construída. Eu confiava na pessoa que estava fazendo isso. Naturalmente, o que aconteceu comigo? Ganhei as cartas contempladas. Minha vida ficou, ó, maravilha, ótimo, deu tudo certo. O que eu estou querendo te dizer em outras palavras? Você precisa primeiro ativar o quê? O descobrimento. Se as pessoas não sabem quem você é, dificilmente elas vão comprar de você. Se você conhece 5 pessoas, não tem como você vender para 6. No máximo que você vai conseguir, se for muito competente, é vender para 5. Ah, mas essas 5 aqui podem me indicar para outras pessoas. Aí elas passam a te conhecer. Mas não tem como vender para quem não te conhece. E aí, quando a pessoa, a indicação, compra de você, ela não está confiando em você, ela está comprando de quem indicou. Ou seja, eu tenho que passar da fase do descobrimento para depois chegar na fase da conexão. Cara, conexão vende muito. Conexão vende pra cacete. Se você tem conexão, você vende. As pessoas compram de quem elas confiam. Será que você pode digitar isso aqui embaixo? Só para fixar na sua cabeça, as pessoas compram de quem elas confiam. Então, o meu processo de venda não é só simplesmente vender. Dentro do meu processo de venda, eu preciso criar confiança em você. Para isso, eu preciso que você me conheça, depois confie em mim, para depois comprar de mim. Os americanos chamam isso de tofu, mofo, bofo, no like, trust buy. Cara, é genial. Por quê? Dentro da minha estratégia, eu tenho que ser mais conhecido. Porque eu entendi, velho. Nossa, é revoltante. É revoltante. Mas a verdade precisa ser dita. Verdades duras de engolir. O mais conhecido vence o melhor. Ponto. O mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Em todas as fases, em todas as situações, o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Todas as vezes. Até que o melhor decide se tornar mais conhecido. Então, o primeiro ponto é você trabalhar esse teu descobrimento cada vez mais forte
para você se tornar cada vez mais conhecido. E aí tem várias formas de fazer isso, tá? Várias maneiras de fazer isso. Eu, nos últimos 20 dias, ganhei mais de 200 mil seguidores, só usando a estratégia de ser mais conhecido. Depois de me tornar mais conhecido, aí eu mostro o quanto eu sou bom. Isso aqui, por exemplo, esse tipo de conteúdo é um conteúdo de confiança, é um conteúdo de conexão, é um conteúdo de profundidade. Então, eu me torno conhecido por várias formas. Depois eu vou criar conexão em profundidade com outras formas. Não é a mesma coisa na mesma fase, entende? São coisas diferentes para fases diferentes. Olha que ponto interessante aqui. Às vezes você me conheceu aqui através de um vídeo mais polêmico. Você me conheceu através de um vídeo mais polêmico. Só que a partir dessa aula, da introdução e dessa aula, você já começou a falar, opa, esse cara não é só um Zé Doidinho. Eu gostei desse cara, gostei do que ele falou. Tô me identificando, esse cara pode começar a me ajudar. Deu para entender o raciocínio aqui que eu tô usando ou não? É a mesma coisa, é a mesma lógica. O TOFU é top of the funnel. MOFU é middle of the funnel. POFU, bottom of the funnel. Ou seja, topo do funil, meio do funil, fundo do funil. No like, por quê? Eu tenho que excluir as pessoas que não gostam de mim. Quem que não gosta de mim? Quem não acredita nos meus princípios e valores. Cara, se eu tenho princípios e valores compatíveis com quem está me assistindo, eu tenho mais chance de vender para ela. Se eu tenho princípios e valores que não são compatíveis para quem eu estou vendendo, eu vou ter problema com essa venda posteriormente. A não ser que seja uma venda de commodity. E mesmo assim ainda pode dar problema. Então, se tu entender disso aqui, tu vai entender que tu pode vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, desde que você tenha estratégia. O nome do jogo é estratégia. O nome do jogo é estratégia. O nome do jogo é estratégia. Automaticamente, eu vou oferecer o meu produto aqui no final e eu vou conduzir isso como se fosse uma dança. Eu não quero te vender logo de cara, eu quero estar interessado em você. Eu quero ser interessante para você, para depois eu ser interesseiro e mostrar exatamente aquilo que você precisa. Eu gosto de pensar que uma venda é um checkmate. O que significa checkmate? Checkmate é uma estratégia, onde você vai conduzir essa pessoa para uma venda e automaticamente, se ela não comprar, ela vai se sentir uma idiota. Ou seja, eu não quero te vender logo de cara. Não, calma aí. Primeiro eu vou ser interessado em você. O que você faz? Qual é o seu problema? Qual é o seu desafio? Inclusive, digita aqui embaixo. Digita aqui embaixo qual que é o teu maior desafio hoje nessa parte de vendas e marketing, que eu vou responder. Vou responder todo mundo que colocar aqui. Qual é o teu maior desafio hoje em vendas e marketing? Por quê? Eu estou interessado na sua dor. Eu estou interessado no seu problema. Entenda o seguinte, você vai vender muito bem quando você descobrir qual que é o mapa 3D do seu cliente. O que é mapa 3D do teu cliente? O mapa 3D são as dores, dúvidas e desejos que o teu cliente tem. Caraca! Se tu aprender só essa parte aqui, já vai ter valido a pena pra caçamba. Quais são as dores, dúvidas e desejos pro teu cliente, do teu cliente, cara? Se tu entender isso, você vai parar de conversar com a cabeça do teu cliente, vai começar a conversar com o coração. Vini, mas por que é importante eu conversar com o coração e não com a cabeça? É simples, o coração está mais perto do bolso. E aí quando você conversa com o coração, o bolso começa a se abrir. A pessoa já quer te pagar. Porque você chama a atenção da pessoa. Primeira etapa para uma venda bem sucedida é chamar a atenção. Se você não chama a atenção das pessoas, dificilmente você vai conseguir vender. Inclusive, o nível da atenção que a pessoa tem com você é o nível que ela vai estar disposta a pagar para você. Vou repetir, o nível de atenção que ela tem com você é o nível que ela está disposta a te pagar. Então, se a atenção dela é baixa, ela vai comprar um produto baratinho. Se a atenção dela é alta, ela vai pagar um produto mais caro. Deu para entender ou não? Pegou essa sacada? Faz sentido o que eu estou te falando? Imagina o seguinte, se ela está te respondendo pelo WhatsApp, a atenção é baixa. Ela vai comprar um produto de R$300. Se ela está conversando com você por uma ligação, a atenção já é maior, ela compra um produto de 10. Agora, se ela está pessoalmente contigo, ela compra um produto de 100. Deu para entender a pegada? Deu para pegar? Sim ou não? Responde para mim aí, não me deixa sozinho nessa. Aprende isso. Você precisa dar atenção depois do mapa 3D para conduzir como se fosse uma dança. Olha que coisa interessante. Aqui, eu tô falando, nessa etapa aqui, eu tô falando de marketing. Você precisa ser cada vez mais conhecido, porque o mais conhecido vence o melhor. Até que o melhor decide se tornar mais conhecido. A primeira tarefa, o que eu posso fazer para me tornar mais conhecido? Eu poderia te dar uma aula só sobre digital aqui, para tu ser conhecido no Brasil inteiro. Eu não vou ter tempo para fazer isso agora, mas entenda de uma vez por todas, tu precisa. E detalhe, essa é a parte que pode mais te dar resultado na vida,
e a parte que você menos investe na sua vida. Porque o marketing, o descobrimento ali, ele vem através do conteúdo. E para pensar de 0 a 10 o quanto tem produzido conteúdo. Às vezes é 0. Cara, como é que tu vai se tornar uma referência se ninguém te conhece? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Por quê? Você não produz conteúdo. Hoje, a melhor maneira de você ser conhecido e criar conexão através das pessoas... Criar conexão com as pessoas é através do conteúdo. Só que o conteúdo, ninguém entra no Instagram para ver nada de médico. Ninguém entra no Instagram para ver como emagrecer. Ninguém entra no... Não, a gente entra no Instagram para ver o cara que foi devorado por um leão. A gente entra no Instagram para ver a notícia que a família do Silvio Santos vai ter que pagar o imposto lá de um patrimônio de 459 mil reais. Ou mais de 400 milhões de reais que o Silvio Santos tinha na Bahamas. Cara, a gente entra no Instagram para ver que o Flamengo ganhou do Palmeiras. A gente entra no Instagram para poder ver fofoca, para poder ver a vida dos outros. Isso se chama entretenimento. As pessoas entram para se entreter. E aí você, que é uma pessoa técnica, formada, habilitada, que é uma pessoa em profundidade, você só fala de conteúdo que não traciona. E aí é que tá o problema. Eu poderia te dar uma aula todinha só sobre isso, mas não vem ao caso aqui agora. Eu quero que você entenda que marketing faz parte do descobrimento e geração de confiança. E a venda é um processo que você tem que fazer com que o seu cliente não comprar de você se sinta um verdadeiro idiota. Começa com 3 Is. Interessado, interessante, para depois você ser interesseiro. Olha uma coisa interessante. Existe uma pesquisa da Sprout que diz que 68% dos clientes esperam que você saiba a necessidade deles antes deles te falarem qualquer outra coisa. Ou seja, você já tem que começar sabendo, meu irmão. Você já tem que estar dominado a parada. Se tu não faz isso, tu tá perdendo o jogo para quem é menos competente do que você. Entende o que eu tô falando? Faz sentido, sim ou não? Você tem que decidir que esse ano vai ser o ano da sua vida. E agora, essa fase, esse momento, você vai estourar, você vai pipocar. Você tem que decidir essa parada. E tudo começa onde? Marketing, vendas. Marketing, vendas. Marketing e vendas. De 0 a 10, como é que tá o teu marketing hoje? 0 a 10, como é que estão tuas vendas hoje? O marketing tem uma função muito importante, que é colocar você na cabeça das pessoas. Se você ficar na cabeça das pessoas, as pessoas vão comprar de você. Ó, é o seguinte. Tem muita coisa para falar de marketing e vendas. Não sei se vou... Aliás, não vou dar conta de falar nem da metade do que eu quero falar. Mas eu acredito que isso aqui já deu uma clareada para você. Já deu uma clareada para você. Ponto importante, ó. Todo empresário precisa do dia ao contrário. Todo empresário precisa do dia ao contrário. O que é dia ao contrário? Dados, informações e ação. É dia ao contrário, né? Por que isso aqui? Tem muita empresa hoje que não sabe quantos clientes entraram na loja, quantos clientes chegaram no WhatsApp, potenciais clientes, né? Quantos potenciais clientes chegaram na loja, chegaram no WhatsApp, entraram em contato? Esses são os dados. Tá, e quantos compraram? E quem não comprou? Não comprou por quê? Parou de responder em que fase? Tudo isso eu preciso transformar em informação para eu poder tomar as melhores ações e decisões. Ou seja, senhoras e senhores, o empresário que não coleta dados, ele não é empresário, ele é um menino. Ele é um menino ainda, é um menininho. Ele é extremamente amador. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não faça, contrata alguém para fazer. A minha empresa hoje faz consultoria. Custa 110 mil reais a consultoria na minha empresa. Aí a gente vai puxar todos os dados, vai puxar todos os relatórios, aí a gente vai para... Ah, não, mas 110 mil eu não consigo pagar. Não tem problema. Paga R$ 1.500 para um funcionário e manda ele fazer isso aqui durante o dia. Cada cliente que chegasse anota. Quanto que gastou? Qual que foi o ticket médio? Qual que é a margem de contribuição desse negócio? Ai, mas eu não sei o que é margem de contribuição. Qual que é o ponto de equilíbrio? Não sei o que é ponto de equilíbrio. Então, tu tem que ir na aula de gestão. A aula de gestão vai estar aqui em algum lugar. Você vai encontrar essa parada e eu vou te ensinar isso. Você tem que saber para deixar de ser um amador e se tornar um profissional. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Se você gostou dessa aula, eu quero que você dê uma nota. Infelizmente, nosso tempo é curto e foi isso que eu consegui te ensinar nesse primeiro momento. Se você gostou, dá uma nota aí, compartilha, me manda um direct, faz alguma coisa para eu perceber que está gerando valor para você. Se tiver massa, eu continuo. Fechado? Nos vemos na próxima aula, então.